Bom, o Kevin é um dos personagens mais importantes da série de Ben 10, sendo um dos primeiros e maiores inimigos que o Ben teve que enfrentar na sua vida. E ele ter se tornado Ben a partir da série de Força Alienígena fez com que ele desempenhasse papéis importantes em muitos arcos, até mesmo salvando a vida do Ben e da Gwen às vezes. Porém, essa chance de se tornar do bem veio bem antes da série de Força Alienígena. Chance essa que ele recusou na série clássica quando ele era uma criança. E pensando nessas mudanças que a presença do Kevin causou na história de Ben 10, com ele se unindo à equipe do Ben a partir da série de Força Alienígena, no vídeo de hoje eu destacar para vocês e se o Kevin tivesse se unido à equipe do Ben na série clássica de Ben 10, como a história poderia se desenrolar se o Kevin, quando criança, tivesse virado mais amigo do Ben, sabe? Se unindo à equipe dele quando ele teve a primeira chance. Mas, antes pro vídeo, já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de stories aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, para pro vídeo! Bom, tá, gente, mas já quais seriam as mudanças que essa ação do Kevin causaria na história de Ben 10? Primeiramente, vamos entender a importância que o Kevin representa no universo de Ben 10 em si, qual o papel que ele tem na história e também o porquê dele ser tão importante e o quanto essa ação do Kevin poderia mudar toda a história que a gente conhece do universo Ben 10, beleza? Bom, o Kevin, antes mesmo de aparecer na série original de Ben 10, os autores já tinham planos para pôr ele como uma pessoa próxima do Ben, sendo a princípio um inimigo à altura do Ben, pois os autores tinham planos de dar uma espécie de Omnitrix para ele poder rivalizar com o poder do Ben. Ideia é essa que foi descartada na série original, mas que foi reutilizada na série Reboot de Ben 10. E logo em seguida, após essa fase de vilão do Kevin, ele se tornaria o melhor amigo do Ben, ao ponto de ambos se considerarem irmãos por conta desse forte vínculo que eles possuem. Geralmente, o papel que o Kevin representa nas 4 séries principais de Ben 10 é ser tipo um guia do universo para o Ben. Dado ao fato de que o Kevin passou a maior parte da sua vida no Nulificador, ele obteve um grande conhecimento sobre tecnologias, pois a própria série de Ben 10 em si, ele já comercializou algumas delas. E o Kevin também demonstra ter conhecimento do nível de destruição que algumas tecnologias podem causar, como ele também já demonstrou na própria série em si. A descarga da bateria de um canhão AR-9 vai detonar 8 quarteirões. O Kevin também tem um grande conhecimento sobre espécies alienígenas, pois foi o próprio Kevin a primeira pessoa a dizer para Gwen que ela não era humana na série de Força Alienígena. Pela Gwen estar em dúvida sobre a fonte dos seus poderes, sabe? Como ela estava conseguindo manifestar mana dentro de si. O que foi uma coisa que a Gwen a princípio não aceitou ter ouvido da boca do Kevin, sabe? E o Kevin também demonstra saber muito sobre programação e sistemas alienígenas, até mesmo quase conseguindo hackear o Omnitrix do Ben na série de Força Alienígena. E todo esse papel que o Kevin estava tendo na série em si era um problema, por ele saber muito, meio que sem explicação alguma de onde veio todo esse conhecimento. E por isso ele teve que ser substituído pelo Hulk em Omniverse. Pois como o Hulk passou pela Academia dos Encanadores e era muito estudioso, eles tinham uma ótima explicação do conhecimento do Hulk. Ele até mesmo demonstrava ter conhecimento sobre os Skrull. Além de todo esse destaque que o Kevin mostrava na série de Ben 10, tinha o fato de que a história dele era o que causava os acontecimentos em geral nas séries, pois como ele tinha sua mente modificada pelos desentupidores, essa confusão na mente dele fazia ele se intrigar do Ben e da Gwen, como na luta contra o Ragnarok, aquele que assassinou o suposto pai do Kevin. Onde o Kevin não quer que o Ben e a Gwen não se envolvam nisso. As memórias confusas do Kevin também fizeram ele ter o desejo de matar o Ben na série de Supremacia Alienígena e ficar descontrolado por poder. E em Omniverse, toda essa confusão que o Kevin tinha na sua mente, enfim tem uma explicação. Do porquê ele sempre ter tido raiva do Ben, que era por causa do Protocervantes que manipulou a mente dele, o porquê dele ficar descontrolado, absorvendo o poder, pois ele não sabia sua verdadeira história. E ele só sabe a partir da série de Omniverse, através de um pequeno acidente que ele teve com o Protocervantes, recuperando assim toda a sua memória. E na série de Omniverse, o Kevin enfim aceita o fato de que o Ben é um herói e de que sem ele, o universo já teria sido destruído há muito tempo. Ou seja, todos esses conflitos, loucura e inveja do Kevin, mostrados na série clássica, na série de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, enfim foram explicados no arco Arma X de Omniverse, fazendo isso muito importante para que toda aquela história que a gente viu anteriormente aconteça. E bom, agora que entendemos toda essa importância do Kevin, o conhecimento que ele possui e o porquê de nas primeiras 3 séries de Ben 10, antes de Omniverse ele ter se voltado contra o Ben,
vamos imaginar quais seriam as principais mudanças dele ter se unido à equipe do Ben na série clássica de Ben 10, antes do Ben ter enviado ele para o Nulificador, pois é a partir daquele momento que a mente do Kevin começa a ser manipulada. Bom, vamos dar início a essa minha teoria a partir da primeira aparição do Kevin na série clássica de Ben 10, que é no episódio titulado Kevin 11. Onde naquele episódio o Kevin e o Ben se dão muito bem a princípio, mas do meio para o final do episódio, o Kevin, com inveja do Omnitrix e querendo utilizar o poder daquela tecnologia para fazer coisas ruins, ele acaba absorvendo a energia do Omnitrix e lutando contra o Ben naquele episódio, e até tenta tirar o Omnitrix das mãos do Ben após fingir que iria fazer parte da equipe dele. Bom, vamos colocar que depois do Kevin perder para o Quatro Braços, o Ben estenderia sua mão para o Kevin, convidando ele para sua equipe. O Kevin, então, nessa minha teoria, aceitaria como forma de pedir desculpas ao Ben por mais cedo o Ben ter protegido ele de alguns valentões que queriam agredir ele. E com essa união do Kevin à equipe do Ben acontecendo, o Kevin, a partir dali, voltaria à sua forma humana, como é mostrado no final daquele mesmo episódio. E a partir dessa entrada do Kevin à equipe do Ben, toda a história de Ben 10 já tomou um rumo totalmente diferente. Pelo Kevin não ter virado um monstro e por ele não ter sido aprisionado no Nulificador. Bom, acredito que o Vomax, responsável como ele é, decidiria procurar pela família do Kevin, pois o Kevin na série clássica havia fugido de casa, por ele ter descoberto seus poderes e não saber controlar os seus poderes, e por conta disso ele acabou destruindo a casa onde ele morava. E ele, com medo da rejeição da sua mãe, acabou fugindo de casa. E como é dito pelo padrasto do Kevin na série de Supremacia Alienígena, a mãe do Kevin amava muito ele, e ela ficou muito preocupada quando Kevin desapareceu e não voltou mais para casa. Bom, o Kevin não iria desejar voltar para casa, mas acredito que o Vomax daria sua proteção a ele, dizendo que não permitiria que ninguém machucasse ele sob a sua supervisão. O que poderia fazer o Kevin ter uma certa confiança, sabe, para encarar sua mãe novamente. E com o Kevin retornando para sua casa, a mãe do Kevin agradeceria muito pelo Vomax ter encontrado o filho dela. O Kevin ficaria muito emocionado vendo que sua mãe não estava com raiva dele, e sim com muitas saudades dele. E o Kevin, enfim, retornaria para sua casa, sabe, entendendo que sua mãe amava ele. E a partir dali se formaria uma amizade entre eles três, a Gwen, o Kevin e o Ben. E poderia ser provável que o Vomax de vez em quando fosse buscar o Kevin para algumas aventuras, sabe? Como teve com o episódio do Cooper, onde o Cooper apareceu pela primeira vez na série clássica e retornou para sua casa no final do episódio em que ele apareceu. Pois a gente tem que lembrar, galera, que aquelas férias de verão é só entre a família Tennyson. Então realmente eu acredito que o Kevin não apareceria tanto pelo fato da mãe dele dar todo o carinho e amor que ele queria. E também o Kevin na série original do Ben 10 só tem 4 aparições, então de certa forma eu acredito que o Kevin não teria tanto destaque assim nessa minha teoria, assim como ele não teve na série clássica. Mas todas as vezes que o Kevin aparecesse, sabe, para alguma aventura com a família Tennyson, poderia ser uma oportunidade a mais para ele explorar mais os seus poderes de osmosiano e pouco a pouco ele se destacar com seus poderes. Mas realmente o Kevin não marcaria tanto assim a série clássica de Ben 10. Mas com essa boa convivência do Kevin e a sua família, as principais mudanças que aconteceriam a partir dali seriam o seguinte: o Vilgax continuaria perdido no espaço na série clássica de Ben 10, pois foi o Kevin Mutante quem salvou o Vilgax controlando uma nave de alienígenas que eram mais fracos que ele, pelo Kevin querer a ajuda do Vilgax para se vingar do Ben. Então é muito provável que o Vilgax demorasse a aparecer novamente na série clássica, esperando pela ajuda dos seus robôs. Então aquele episódio nunca aconteceria, e o Ben, consequentemente, nunca perderia o Omnitrix pela primeira vez, devido que aquela parceria do Kevin Mutante e do Vilgax nunca aconteceria. E é justamente naquele episódio que o Kevin é aprisionado no Nulificador e vira alvo dos Desentupidores, como é contado pelo Kevin em Supremacia Alienígena. E como o Kevin está na sua casa com a sua família, a mente do Kevin nunca seria lavada pelo Proto-Cervantes. E é bem provável que os Desentupidores até bolassem um plano diferente para acabarem com Ben, que é considerado uma ameaça para os Desentupidores. E os Desentupidores nunca seriam daquela forma que a gente conhece, meio humanos e meio alienígena, pelo Kevin não estar no Nulificador. E bom, sem essa do Kevin nunca ter ido parar no Nulificador, o Kevin nunca se tornaria amigo do Adit. Pois a gente tem que lembrar que o Adit já estava no Nulificador muito antes do Kevin, como a cobaia dos Desentupidores.
E como os desentupidores estariam focados nisso, em achar uma forma de se fundirem com alienígenas, com certeza uma hora ou outra o Adit teria que ser usado nesses experimentos, o que poderia ocasionar na morte desse personagem, pelo Kevin não estar lá para salvar ele, como aconteceu na história de Ben 10. E consequentemente, sem o Kevin lá no nulificador, as crianças criadas pelo Protocervantes para caçarem o Ben também não existiriam. A Ellen, o Manny, o Pierce e o Alan. E assim como essas crianças não existiriam, o Agregor também seria outro personagem na história de Ben 10 que também não existiria, por ele ser um clone do Kevin criado pelos desentupidores através do DNA do Kevin. Apenas a falta do Kevin no nulificador, galera, já desestabiliza toda a equipe que é os desentupidores, tendo assim que eles recorrerem a um outro plano para acabarem com Ben, já que eles não teriam as crianças ao lado deles e também nem mesmo o Agregor. Quando as férias do Ben acabam, eu acredito que o Kevin seria matriculado na mesma escola que o Ben e a Graham, como ocorre no último episódio da série. E seria um desfecho muito incrível, sabe? O trio principal da série, já formado antes da série de Força Alienígena, e seria muito legal de se ver isso. E tem até uma fanart do Kevin que meio que representaria isso, sabe? O Kevin sendo um pouco nerd, e isso poderia ser consequência dele ter se interessado pela Gwen a partir dali. Pois para impressionar a Gwen, eu acredito que ele se dedicaria nos estudos para impressionar a Gwen pouco a pouco. E bom, como o Kevin só tem apenas 4 aparições na série clássica de Ben 10, é isso que eu consigo ver de mudanças acontecendo inicialmente. Porém o impacto já foi gigantesco na história de Ben 10, como vocês poderão perceber. E a partir do momento que o Kevin não foi para o nulificador, ele não obteve todo aquele conhecimento sobre tecnologia alienígena, espécies alienígenas e também um conhecimento mais avançado do universo. Então, eu acredito que ele, assim como o Ben, teria que ir descobrindo as coisas pouco a pouco, sabe? E seria sempre uma novidade para ele. E bom, saindo dos eventos da série clássica, indo para os eventos do Ben de 11 anos, que é nos mostrar da série de Omniverse, é nesse período que o Ben perde a transformação do feedback e fica numa profunda tristeza, abandonando o Omnitix e focando em outras coisas, como os estudos e o futebol, que a gente logo vê no início da série de Força Alienígena, sabe? E eu acredito que nesse momento tão difícil da vida do Ben, o Kevin seria a pessoa que mais daria apoio ao Ben nesse momento, falando coisas para motivar ele, como por exemplo, o Kevin poderia dizer algo parecido que o Ben salvou ele de um destino muito cruel, apenas estendendo a mão quando o Kevin mais precisou, e que naquele momento o Ben não dependeu do Omnitix ou de uma forma alienígena para mudar o destino da vida dele, o que provavelmente um discurso parecido com isso poderia deixar o Ben muito comovido, sabe? Além do Ben ter o apoio do Azimuth nesse momento tão difícil, mas a dor do feedback não seria tão dolorosa com essa presença da amizade do Kevin. E muito provavelmente um discurso parecido com esse que eu disse para vocês do Kevin poderia fazer com que o Ben nunca retirasse o Omnitix protótipo e não desistisse de atuar como herói na Terra. Pois embora a Terra tenha esse momento de paz entre a série clássica e a série de Força Alienígena, crimes comuns como roubos e etc. que o Ben normalmente combatia não iriam parar. Então, com um discurso parecido com esse que eu disse para vocês, vindo do Kevin e do Azimuth, faria com que o Ben continuasse na ativa do mesmo jeito. Isso levaria o Ben a nunca conhecer a Julie, pois é pelo destaque do Ben no futebol que ele acaba conhecendo a Julie e ela acaba se interessando de certa forma por ele, como a gente vê no início da série de Força Alienígena. Então até nisso a presença do Kevin afetaria na vida do Ben, por ele não se dedicar muito na escola e nos esportes para esquecer a dor do feedback como aconteceu no universo original. Além de que vale destacar que a Luma não queria para a Terra pelo fato do Kevin não ser noivo dela. O Kevin só acaba se tornando noivo da Luma quando ele e o Adit fogem do nulificador, algo que acontece por volta de quando Kevin tinha 15 anos de idade. E nessa minha teoria, como o Adit acabou morrendo em experimentos dos desentupidores e o Kevin não tem todo aquele conhecimento que ele iria adquirir indo para o nulificador, a Luma realmente nunca pisaria na Terra e nem saberia da existência da Terra. E nessa transição da série clássica para a série de Força Alienígena, provavelmente a Gwen e o Kevin já estariam se gostando muito e já poderiam iniciar o romance deles, sabe? Algo que aconteceria muito cedo. Mas realmente outros acontecimentos da série de Força Alienígena e da série de Supremacia Alienígena não seria da mesma forma que a gente conhece. Até mesmo essas séries poderiam deixar de existir simplesmente pelo Kevin não ter tido aquele destaque no nulificador. O Vilgax e os Scare iriam aparecer novamente, mas não seriam tão destacados assim como acontece normalmente na série. O Agregor, por ele não existir, o Ben, a Gwen e o Kevin nunca iriam para o centro da criação.
e outros eventos iriam acontecer de forma mais rápida, sabe? Sem a presença da Julie e sem o tráfico de armas do Kevin, que ajudou muito os soberanos na guerra deles. Então provavelmente a guerra dos soberanos não seria tão longa assim. O Albedo com certeza existiria na linha do tempo original, mas ele aparece tão pouco na série de Força Alienígena e na série de Supremacia Alienígena que não altera em nada o fato de que essas séries seriam muito encurtadas, sabe? E sem toda aquela maldade que o Kevin demonstra na série de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, ele se tornaria apenas um figurante de certa forma em Ben 10 Omniverse. Mas a série em si de Ben 10 Omniverse até que poderia acontecer normalmente, pois acredito que o Kevin iria para a faculdade junto da Gwen, e o Hulk seria o novo parceiro do Ben, como normalmente acontece naquela série em si. E as únicas mudanças que aconteceriam na série de Omniverse com esse evento do Kevin se unindo à equipe do Ben muito cedo seriam o arco dos desentupidores. Não existiria aquele arco lá em que o Kevin liberta os seus amigos do controle mental do Proto-Cervantes. Consequentemente, sem a existência daquele arco, o Kevin não adquiriria aquela cicatriz do queixo que o Ben faz naquele arco nele. Não teria o episódio em que o Kevin e o Hulk vão para a feira de carro no planeta dos Tetamandos, pelo Kevin não saber muito sobre o universo e muito sobre outras culturas alienígenas, então provavelmente ele não saberia da existência de carros em outros planetas, sabe? E por fim, a Luma provavelmente nunca apareceria na série de Ben 10 Omniverse. E bom, assim que eu consegui imaginar para vocês tudo o que teria acontecido da história de Ben 10 se o Kevin seguisse o caminho do bem a partir da série clássica de Ben 10. De todas as formas possíveis que vocês imaginar, o Kevin não queria parar no nullificador. E os desentupidores são muito importantes, pois eles manipulam a mente do Kevin e fazem ter ódio do Ben de todas as formas possíveis. Até mesmo quando ele absorve a energia dos Omnitrix, o Kevin, ele acaba tendo ódio do Ben de alguma forma, sempre culpando o Ben por ele virar um monstro, sabe? Mesmo que ele entre em contato com o Omnitrix de forma intencional para machucar o Ben, devido que isso foi imposto na mente do Kevin para ele odiar o Ben de todas as formas possíveis. E quando o Kevin absorve a energia dos alienígenas em Omniverse, ele acaba não enlouquecendo, pois a mente dele, galera, já estava no lugar. E ele entende que era o Proto-Cervantes que havia feito ele odiar o Ben. E eu levei muito em consideração, galera, as informações que foram soltadas nas outras séries, de que a mãe do Kevin estava muito preocupada com ele, que o Vomax é uma pessoa muito comprometida em fazer o bem, então acredito que ele, andando com a criança que ele nem sabe da onde é, ele procuraria a família do Kevin, antes de levar o Kevin para qualquer lugar, pois de certa forma seria um sequestro isso, sabe? Uma família está procurando por uma criança e o Vomax está andando com essa criança por aí. Então, de certa forma, ele iria querer fazer da forma certa, levar o Kevin para a família dele e pedir permissão ou algo parecido. E poderia descobrir toda a verdade. O que poderia mudar em muito, galera, todo o curso da história de Ben 10, pois o Kevin teria essa aproximação com sua mãe, que é uma pessoa muito importante para ele. Desde a série clássica até a série de Supremacia Alienígena, isso foi ressaltado tanto pelo padrasto do Kevin, quanto o próprio Kevin, sabe? Por ele ter destruído a sua própria casa sem querer com seus poderes. Realmente eu também me baseei na linha do tempo do Ben sem o Omnitrix, pois no início do episódio do Ben sem o Omnitrix a gente vê o Kevin, galera, aparecendo de certa forma. E como naquela linha do tempo nem mesmo o Kevin, a Gwen e o Ben não tem poderes, pois é uma linha do tempo que aparentemente não existe nada disso, Omnitrix, magia ou algo parecido, o Kevin não se tornou um vilão naquela história lá. Tanto que se vocês verem o design do Kevin daquela linha do tempo, ele também não possui a cicatriz do queixo. Cicatriz essa que ele adquire quando se revolta contra o Ben. Então, de todas as formas possíveis, galera, se o Kevin tivesse se unido ao Ben na série clássica de Ben 10, sabe? Eles se tornariam muito amigos e eu levei muito isso em consideração. E bom, como a gente tá aqui no final do vídeo, eu vou destacar algumas fanarts para vocês. Como vocês podem estar vendo aí através dessas fanarts, assim poderiam ser as versões alternativas do Kevin em outras realidades dos Bens alternativos, como vocês podem estar vendo aí. E realmente é muito interessante isso, parar para pensar em versões alternativas de outros personagens no multiverso. Pois no universo do Ben irado, ele acabou dominando toda a Terra e fazendo o Hulk o seu companheiro mais próximo. Então a gente não sabe muito bem o que pode ter acontecido com Kevin naquela realidade, se ele se tornou, de certa forma, um escravo ou um revolucionário querendo buscar liberdade ou qualquer outra coisa, sabe? E é muito interessante parar pra pensar nisso, pois a única versão alternativa do Kevin que a gente conhece é o Kevin 11.000 da série clássica de Ben 10, onde ele se tornou um vilão, mas curiosamente ele possui um traje dos desentupidores, então realmente seria interessante apresentar mais outras versões alternativas de outros personagens no multiverso e o caminho que eles seguiram, não é mesmo? Se poderia ser parecido com o Kevin da série original de Ben 10, sabe? Ele ter se rebelado contra o Ben inicialmente.
Mas enfim, galera, chegamos ao fim mais do canal. Deixa um comentário aí. O que vocês acharam de toda essa minha teoria sobre o Kevin se tornar do bem na série clássica de Ben 10? Vocês concordam ou não? Realmente eu tive que me basear muito sobre essas questões aí do Kevin ser uma criança abandonada que fugiu de casa e ficou presa no nulificador muito tempo da sua vida. E como também tem a aparição da mãe do Kevin na série de Força Alienista, eu levei em consideração que ela ainda estava viva, então de certa forma ela poderia estar procurando pelo seu filho. E como o Vamax é um encanador e sabe muita coisa, ele poderia muito bem entrar em contato com ela, pois ele de certa forma era amigo do padrasto do Kevin, como é mostrado na série de Supremacia Alienista. Então, de certa forma, o Kevin, galera, não teria tanto destaque assim, por ele ver que sua mãe não estava brava com ele, e sim que ela estava preocupada com ele por ele ter sumido de casa. E eu levei muito em consideração esse ponto aí, galera. Além de que o Kevin original da série clássica não teve tanto destaque assim, apenas 4 aparições, então ele se unindo à equipe do Ben não faria tanta diferença assim, pois ele teria que ajudar sua mãe na construção da casa, sabe? E também teria que estudar e muitas outras coisas. Algo que acontece com o próprio Ben em si, como eu destaquei com o Ben, de 11 anos após ele ter perdido o feedback. Então seria muito interessante essa boa relação se formando muito cedo na vida do Kevin. Enfim, deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de tudo isso que eu destaquei para vocês e se vocês concordam ou não. Mas enfim, galera, chegamos ao final do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.